Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos à Central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E hoje eu vou falar para vocês de um dos setores que tem um maior dividend yield, que é o setor de healthcare. Será que ainda vale a pena investir no setor de healthcare? E qual a perspectiva que a gente tem para o futuro, olhando especificamente esse setor aqui? Pois bem, fica aqui no final do vídeo que eu vou citar até o final do vídeo dois REITs aqui com foco em senior house, que são casas de repouso. Mas antes de mais nada, eu vou explicar para vocês brevemente como funciona o setor de healthcare. Ele é dividido em 5 segmentos principais. O primeiro dele, Senior House, que é aquele segmento ali focado em casas de repouso. A gente vai ter o Assisted Living, Independent Living, ou seja, onde idosos têm uma certa liberdade, outros onde eles precisam um pouco mais de cuidado. A gente tem Skilled Nursing, que vai ser ali um híbrido entre que seria uma casa de repouso e um hospital. Nesse caso dos Skilled Nursing, o idoso ele vai precisar de uma assistência médica, terapia ocupacional, fisioterapia, diferente de uma Independent Living, o idoso ali é quase que um hotel, A gente tem os hospitais, o maior retail MPW, já fiz vídeos dele aqui também acima, você pode assistir. A gente tem o setor de centros de pesquisa, e aí o nosso principal REIT desse segmento aqui vai ser o Alexandria, já fiz um vídeo dele aqui também acima. E os Medical Office Building, que são aqueles consultórios médicos ali, Mas via de regra, hoje a gente tem observado que os maiores REITs, eles têm uma posição muito forte em Senior House, que são casas de repouso, voltado principalmente ali para idosos. E por que esse segmento ele tem crescido tanto nos últimos anos? E quando eu falo crescendo em base de ativos, devido ali a uma perspectiva de aumento e envelhecimento da população dos Estados Unidos. Conforme você pode ver aqui na imagem, mostra a porcentagem da população dos Estados Unidos que tem ali mais de 65 anos. A gente vê ali que a perspectiva é que até 2060 a gente vai ter ali quase um terço da população americana com idade já de se aposentar. E isso é muito atrativo, Porque grande parte das análises parte daí, de que se a população dos Estados Unidos vai crescer, a população mais idosa dos Estados Unidos, há de se necessitar então de mais casas de repouso e com isso a demanda vai ser muito forte, Mas a gente tem que lembrar que o mercado ele funciona da base da oferta e da demanda. Não adianta a demanda aumentar se a oferta aumenta mais do que a demanda. E é isso que tem acontecido nos últimos anos, principalmente ali desde o começo dos anos 2000. A oferta dessas casas de repouso tem sido muito grande. E aí, quando a oferta é muito grande, a ocupação cai. E esse gráfico mostra exatamente isso, como que a taxa de ocupação nas casas de repouso ela vem caindo nos últimos anos, E atingiu a mínima ali no começo dos anos 2021. E qual é o problema disso? A gente tem que lembrar que o REIT ele é dono da casa de repouso, mas ele não é o operador. Existe ali outras empresas que fazem a operação, que cuida do idoso em si, que contrata ali o médico, que contrata o enfermeiro, mas o REIT ele é só o dono do imóvel que aluga ali para esses operadores. E os REITs, eles têm dois tipos de contrato principal. Isso aqui é de suma importância para você entender a estratégia para os dois REITs que eu vou explicar lá no final. Um dos modelos de contrato que ele tem é o chamado Triple Net Lease, onde o inquilino é responsável por seguro, manutenção, imposto, ou seja, o inquilino ele cuida de tudo ali do imóvel como se fosse o dono. A margem do REIT é muito grande. Qual a vantagem de um Net Lease? Geralmente os contratos são bem longos, 10 a 15 anos, são indexados ali à inflação dos Estados Unidos, os reajustes, e também depende ali se a taxa de ocupação vai estar baixa ou se vai estar alta ali, o REIT vai receber o seu aluguel que já está previamente acordado. Eu até falo que os dois maiores riscos que a gente tem no modelo de contrato Net Lease, um deles é quando acaba o contrato, que o inquilino pode deixar o imóvel, e o segundo deles é de um inquilino vir falir, porque se o inquilino falir, aí não tem o que fazer, O aluguel vai ficar ali, vai ficar vago, Então, esse é o maior problema que a gente tem no Net Lease. Mas, em vias de regra, os Net Lease, eles são bem seguros ali para aquele investidor que está posicionado por longo prazo. E um modelo de contrato que surgiu lá em 2009, já que em 2008 eles viram uma perspectiva muito grande de crescimento desse setor, é um modelo de contrato chamado REIT, muito semelhante ao que acontece com os hotéis, que parece ali uma franquia, aonde se a receita do imóvel sobe, o REIT acaba tendo participação. Se a receita do imóvel cai, o REIT tem participação nisso também. Então assim, é uma faca de dois gumes. Por quê? Se o mercado estiver aquecido, o REIT vai aumentar muito a sua receita ali, o seu lucro, o seu FFO e lá no final da ponta, o dividendo para nós. Mas também, se a receita desses imóveis cai, o REIT vai sofrer junto também. Inclusive, existem algumas regras ali na legislação americana que o REIT pode inclusive responder solidariamente ali junto com o inquilino em determinadas ações civis que os inquilinos possam propor ali em virtude de problemas que eles venham a ter ali nessas casas de repouso.
E por que eu estou comentando tudo isso aqui, né? Porque o setor de healthcare, ele sempre foi ali, de certa forma, nos últimos anos, né, desde 2011 ali, o investidor, até eu mesmo como investidor, eu sempre tive ali uma certa aversão. Por quê? Eu sempre observei que existia uma oferta muito grande, uma demanda que vinha crescendo, mas uma oferta ali considerável, né? E outro ponto é que esses REITs, os operadores, eles precisam em média de pelo menos 80% de ocupação de seus imóveis para que eles consigam oferir algum lucro, né? A partir disso eles conseguem entrar quase que num estágio de sofrimento, né? Eles não conseguem sequer pagar as despesas operacionais que eles possuem. E o Covid afetou muito, né? A gente tem que lembrar que ali durante a pandemia as casas de repouso foram muito afetadas, né? A taxa de ocupação caiu, algumas foram fechadas, outros operadores vieram inclusive a falir, né? E aí a gente viu o risco disso para o setor de healthcare. Mas ultimamente a gente tem visto que a taxa de ocupação nelas tem se elevado, como eu mostro aqui no gráfico para vocês, né? E isso gera aquela certa empolgação do mercado. A gente tem que lembrar que o mercado vive a máxima regra aqui. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Nesse caso aqui tá todo mundo tentando chegar primeiro nesses REITs aqui, na perspectiva de que essa taxa de ocupação vai aumentar e esses REITs vão oferir mais lucro. Mas o que eu quero citar para vocês hoje aqui são dois REITs com modelos diferentes, né? Um que trabalha muito com o modelo de contrato net lease e o outro com o modelo de contrato RIDEA. E o que a gente enxerga para eles no longo prazo? O primeiro deles é o Welltower, código de negociação dele WELL. Ele é o maior REIT, inclusive, do setor de healthcare, é o mais antigo, né? Se chamava lá no começo dos anos 80 Healthcare REIT, mas como o mercado acabou se expandindo muito, a gente tem uma quantidade enorme de REITs de healthcare, ele acabou mudando seu nome ali para não confundir com o próprio setor. E por que eu quis trazer aqui o Welltower? Porque o grande segmento de Welltower são as senior houses, né? Voltados ali para os idosos. Mas ele pratica dois modelos de contrato, tanto o contrato net lease, que hoje representa 20% da sua base de receita, quanto o contrato RIDEA, que eu expliquei, né, que ele tem participação ali, né, flutua ali a receita de acordo com a oferta, com a receita do inquilino também. E cerca de 45% dos seus contratos são nesse modelo de contrato RIDEA. Esse modelo ele era bem pequeno no começo dos anos 2000, né? Hoje já tomou uma proporção muito grande. E aí o mercado se empolga mais com o Welltower quando a taxa de ocupação começa a aumentar do que quando a gente vê em outros REITs. Então, se você não tem problema em correr risco, né, e que aposta em REITs ali que vão ter uma perspectiva no segmento de senior house, o Welltower é o mais queridinho ali em virtude do seu tamanho, do seu balanço e é lógico ali seu modelo de contrato que é o mais arriscado entre todos os modelos de contrato que a gente tem dentro do setor de healthcare. E o outro REIT aqui que fica na outra ponta, na outra extremidade, falando de senior house, é o National Health Investor. Já fiz vídeo dele aqui também no canal explicando detalhadamente sobre esse REIT. O código de negociação dele é NHI. Hoje ele trabalha ali com cerca de 60% de seus contratos voltados para senior house com o modelo de contrato net lease, ou seja, com um modelo de contrato mais longos, né, onde a gente espera uma maior estabilidade na receita do REIT. Só 5% de seus contratos são esses modelos de contrato que eu citei que são RIDEA, onde ele acaba tendo participação ali. Em tese, a gente pode esperar que a NHI seria mais seguro do que quando a gente olha para o Welltower. Mas não é bem assim, né? Porque, de novo, a gente tem que olhar a taxa de pagamento ali de seus inquilinos. Alguns inquilinos, por exemplo, têm uma taxa de cobertura de aluguel em 1,2. Significa que para cada 1,2 dólares que ele recebe ali de lucro operacional ou EBITDA, né? Ele teria uma margem muito curta para poder pagar os seus aluguéis. E aí, de novo, né? Que eu expliquei para vocês, um dos riscos que a gente tem é a inadimplência, a falência dos seus inquilinos. Alguns inquilinos, inclusive, vieram a falir no ano de 2022 e o REIT se viu obrigado ali a vender os seus imóveis ali para não ficar com aquele imóvel ali inadimplente. E falando aqui para o futuro, né? Sim, a gente se enxerga e a gente sabe que todos os dados demográficos indicam um crescimento ali do envelhecimento da população americana ao longo dos anos, mas a gente tem que lembrar que o que o americano recebe ali hoje do governo dos Estados Unidos como pensão, né, ou como aposentadoria é muito baixo, em torno de 1.300 a 1.400 dólares em média, enquanto um aluguel em uma senior house gira na casa de 2.400 dólares. Então a gente já vê que a senior house ela não é para a população toda dos Estados Unidos, a gente precisa dividir isso em faixa. Segundo ponto são ali os problemas que esses REITs os operadores em si acabam enfrentando ao longo do tempo em virtude da inflação da mão de obra. A gente tem um custo muito alto de mão de obra, a inflação desse setor, principalmente o setor de saúde, aumentou bastante e alguns inquilinos ali acabam optando ali por mudar o seu modelo de contrato. Inclusive essa é uma das críticas que a National Health Investor sofre, né?
Porque esse 5% de contrato modelo RIDEA que ele possui hoje, na verdade é um contrato net lease que ele precisou converter para que seus inquilinos não ficassem inadimplentes ali e ele precisasse tomar outras medidas. Então ele basicamente se viu ali contra a parede, optando por esse modelo de contrato, que, como eu falei, acaba sendo mais arriscado, apesar do foco do REIT ser o modelo de contrato net lease. Quando a gente olha para a cotação, a gente vê claramente ali, em roxo, né, a gente tem o NHI, em azul o Welltower, como que desde a pandemia ali, né, no início da pandemia, esses REITs vêm sofrendo bastante aí, estão performando pior do que a média do mercado, que é o VNQ que vocês estão vendo ali em laranja. E aí é lógico, vocês veem ali que o Welltower ele acaba tendo uma volatilidade maior porque os seus modelos de contrato acabam refletindo ali na sua cotação. Mais um dos pontos que eu falo aqui, eu já expliquei num vídeo aqui acima, né, semana passada, que uma das melhores estratégias são REITs que crescem dividendos. E a pior estratégia que a gente tem são os dividend cutters, né, que são aqueles que cortam seus dividendos. O Welltower já cortou seus dividendos ali no começo da pandemia. O NHI se viu obrigado ali em 2022 a cortar os seus dividendos também, em virtude de uma taxa de pagamento elevada e uma perspectiva baixa de crescimento ali na sua receita. Afinal de contas, o setor que ele trabalha não tem muito para onde correr, né? Diferente de um setor residencial que você pode mudar de região, na verdade o setor de healthcare acaba se vendo obrigado ali a negociar entre eles, né? E isso é um dos grandes problemas que a gente tem nesse setor. Mas você investigue um desses REITs, qual você optaria, né? Por um REIT mais seguro, como eu, em tese seria o NHI, ou por um REIT que tem um modelo de contrato um pouco mais arriscado, que é o Welltower. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Temos o nosso perfil lá, centraldoreit.com.br. Lá a gente fala um pouco mais sobre o setor de healthcare, a perspectiva que a gente tem para ele no futuro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um abraço e até a próxima.